Deixa eu aproveitar aqui, Lito, o Ricardo Tedeschi, que é da RP Motorsport, a equipe do Fábio Carboni. O Lito está observando aqui, Ricardo, que o Carboni pode ser considerado favorito não só pelas suas qualidades como piloto, mas pelo tempo que conseguiu virar nessa pole. Finalmente as coisas começam a andar bem lá pelos lados da RP? Pois é, finalmente. Trabalhamos bastante depois do Rio de Janeiro, tivemos azar, onde nos treinos a gente praticamente dominou e no último treino antes da classificação, a 40 minutos da classificação, ele deu uma escapada e estragou bastante o carro e a gente perdeu metade da classificação. Mesmo assim largou em quinto, mas naquelas condições de dilúvio era tudo uma loteria e no fim ele acabou quebrando. Agora não, agora também a gente veio progredindo, trabalhando bem, fez um bom tempo, o carro está bastante constante, a gente está bastante confiante. Preocupação de chuva a equipe tem ou não, Ricardo? Não, todo mundo tem, mas eu acho que a previsão acertou em cheio, porque estava prevista a chuva para as 11h30 e choveu às 11h30 e parou, quer dizer, está tudo certo até agora. Boa prova para vocês. Obrigado. Ricardo Tedeschi da RP Motorsport, João, a equipe do Pole, Fábio Carboni. E que tem também que comemorar, Gelson, a pole na classe B, já que o piloto uruguaio Zé Pedro Larriera, que é um dos líderes da classe B, está largando na 10ª posição, a pole position da categoria. O segundo colocado seria o 15º, o Felipe Longano, mas como você mesmo acaba de nos informar, Gelson, ele foi desclassificado porque não tinha a quantidade mínima de combustível que o regulamento impõe no fim da classificação. Então, com isso, o segundo colocado na classe B passa a ser o Rodrigo Santoni, carioca, que vai largar na 16ª colocação. Ele fez o 17º tempo, mas foi beneficiado, ganhou uma posição com a desclassificação do Felipe Longano. O Felipe Longano vai largar na última posição. Mas não se engane, Felipe é um piloto muito rápido e vai vir para cima. Muito bem, e para você, assinante do Sport TV que não está acostumado a acompanhar a Fórmula Chevrolet, são duas categorias, a classe A e a classe B, que correm juntas, não é isso, Lito Cavalcante? Exatamente, a classe B é uma categoria mais econômica para os pilotos que estão fazendo sua primeira temporada na Fórmula Chevrolet. Ela tem 15 quilos a mais do que a classe A, não se troca as relações de marcha, eles usam as relações de marcha fixa, que é para reduzir custo, e também, em vez de usarem 2 jogos de pneu durante o fim de semana, eles só têm direito a 1 jogo e meio, ou seja, 3 pneus traseiros, 3 pneus dianteiros, enquanto na classe A, que é 15 quilos mais leve, pode usar a relação de marcha que bem entender, os pneus são o número de 8, 4 dianteiros e 4 traseiros por cada etapa. Muito bem, vamos confirmar aqui o grid de largada. O Fábio Carboni saindo na primeira posição, o André Grillo na segunda, o André Priosti na terceira posição, o Hernani Jutsi na quarta, Ângelo Serafim saindo na quinta posição, Luiz Mussi na sexta posição. Aí estamos acompanhando o grid de largada para você. Portanto, na quinta posição, o Ângelo Serafim, sexto, Luiz Mussi, sétimo lugar, o Popó Bueno, que é o líder do campeonato, oitava posição, o Daniel Scandian. Nós vimos rapidamente também ali o traçado do Autódromo Internacional de Curitiba. Nona posição, Kiko Mota. 10º lugar, o Pedro Larriera. 11ª posição, Pedro Araújo. 12º lugar, Henrique Favoreto. 13º lugar, Baltazar Júnior. 14ª posição no grid para Rafael Reis. 15º lugar, Felipe Longano. Você está vendo também aí o tempo que os pilotos fizeram. 16º lugar, o Juninho Fragnani. 17º lugar, Rodrigo Santoni. 18º lugar, Alexandre Cunha. 19ª posição, Luciano Garcia. 20ª posição, Thiago Veloso. 21º lugar, o Daniel Bagardi. 22º lugar, Dante Consolini Júnior. Na última posição, 23ª posição no grid, o Almir Filho. Lembrando a informação trazida agora há pouco pelo repórter Gelson Negrão, o piloto Felipe Longano, que iria largar na 15ª posição, ele chegou no box com menos de 3 litros de combustível. Isso não é permitido pelo regulamento. Ele foi desclassificado e vai sair dos boxes. Portanto, acabou sendo penalizado o piloto. Gelson Negrão. Estou aqui com o Arnaldo Golfieri, comissão técnico desportivo da Confederação Brasileira de Automobilismo. Seu Arnaldo, o mínimo que o carro tem que ter no tanque quando chega ao box, depois da classificação ou da prova, são 3 litros. Exatamente. No caso do piloto desclassificado, ele chegou com aproximadamente 1,5 litros. O que isso significa? Máximo. Ele tem, obrigatoriamente, ele tem que ter essa quantidade de combustível remanescente. Isso significa que, teoricamente, ele estaria com o carro mais leve e mais rápido? Estaria provavelmente com o carro mais leve e mais rápido. Embora 3 litros eu acho que não signifique peso suficiente para que ele pudesse tirar vantagem. Mas como isso é um item de regulamento, que ele é obrigado a ter essa quantidade remanescente, e como não tinha, ele acabou sofrendo
a penalidade que é a desclassificação. Isso faz parte do regulamento internacional. Essa gasolina que tem que ter 3 litros é para ter exatamente combustível suficiente para ser analisado, ver se o combustível está dentro das especificações técnicas exigidas pelo regulamento. A bandeira verde já foi mostrada lá atrás, vamos para a largada. Vamos para a largada da 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula 2000. Chevrolet direto de Curitiba, Fábio Carboni largando bem, hein? O pole position largando bem, uma boa arrancada. Você vê aí que o Fábio mantém-se na primeira posição. Fábio Carboni, portanto, confirmando, ele que é de São Paulo, a sua primeira posição, ele que saiu ali na frente, formando a primeira fila, ao lado do André Grillo. O André Grillo manteve o segundo, o André Prioschi manteve o terceiro. E aí a primeira batida, hein? O primeiro acidente com o carro de número 72 do Hernani Judici. O Hernani Judici me parece que se tocou ali com o Daniel Scandian, foi exatamente isso. Carro 81 e o Daniel voltou para a prova, hein? E o Hernani Judici parece que não terá condições de permanecer na prova, não. Não vai ter, e ele sem dúvida largou mal, porque o Hernani Judici estava largando na 4ª posição e o Scandian estava largando na 8ª. Olha lá, inclusive subiu ali na roda dianteira. O Scandian veio com muita sede ao pote, tocou o Hernani Judici. É uma pena porque o Hernani é um dos pilotos que anima a corrida. Enquanto isso já aparece aí o Popó Bueno. Ganhou uma posição, que foi exatamente a posição do Hernani Judici, aparece na 6ª posição, ele que largou em 7º. Já está praticamente definido o primeiro pelotão da corrida. Muito bem, aproximadamente 30 minutos de prova. A 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Chevrolet para você, assinante do Sport TV em todo o Brasil. Portanto, continua na primeira posição Fábio Carboni. Vamos voltar à pista, repórter Gelson Negrão. Carioca Hernani Judici está precisando se benzer, hein, Lito? Teve problemas quando estava no grid de largada da etapa de Goiânia, foi um problema eletrônico. A equipe, em parceria com o fabricante do equipamento, acabou resolvendo o problema. Agora esse acidente. Realmente não está sendo um ano de sorte, mas pelo menos uma coisa nas outras corridas o Hernani pôde mostrar, que é a velocidade, que é a sua habilidade. Também uma certa imaturidade, ele vai com muita sede ao pote normalmente, mas isso é coisa da idade, é natural nos pilotos que estão chegando, principalmente que estão chegando numa nova categoria, tendo sido campeão na categoria anterior, que foi o caso do Hernani Judici. Mas é um piloto promissor, um piloto muito rápido, mas como você bem disse, Gelson, não está levando muita sorte nesse seu primeiro ano na Fórmula Chevrolet. Enquanto isso, Fábio Carboni despenca na liderança, também o André Grillo consegue se distanciar um pouco do André Prioschi, e os dois primeiros estão em situação confortável. De terceiro para trás, o pau está comendo. É verdade, veja aí que os dois primeiros, como disse o Lito Cavalcante, estão aí numa situação tranquila, e a partir daí, é que começa a briga, envolvendo o carro de número 98 do André Prioschi, piloto de São Paulo. A partir daí o pelotão aperta e os pilotos vão brigando por essa terceira posição. O Hernani Judici, que saiu da prova, ele está na 6ª posição no campeonato, com 23 pontos somados. E aí mais uma batida, o Luciano Garcia, hein? Esse só rodou. Conseguiu voltar para a prova, mas de qualquer maneira perdeu ali algumas posições o Luciano Garcia, do Mato Grosso do Sul. Ele que está na classe B. Vem aí aparece o Popó Bueno, 6º colocado, numa boa posição. Enquanto isso, o Luiz Mussi vai ali tocando pressão. Ele quer tirar esse terceiro lugar do André Prioschi. Vamos ver essa freada, quem sai na frente. Foi o Luiz Mussi, tomou a terceira posição do André Prioschi. Vamos ver, parece que do jeito que ele veio, parece que ele tem fôlego para tentar buscar esse segundo lugar. Enquanto isso, o André Prioschi está ali tomando pressão do favorito. Estamos acompanhando para você a 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Chevrolet. Vai se mantendo na ponta com muita tranquilidade o Fábio Carboni, piloto de São Paulo, está na 2ª posição. O André Grillo, os dois que saíram na primeira fila, conseguiram manter as suas 2 primeiras posições. Aí você está vendo o carro de número 36, o Luiz Mussi. Luiz Mussi, piloto local, correndo na frente do seu próprio público. Isso sempre dá um ânimo a mais. Ele passou com certa tranquilidade até pelo André Prioschi. E o Prioschi vem ali tomando pressão do Ângelo Serafim. Atrás dos dois, tranquilo, o Popó Bueno. Veja como os 4 pilotos aí estão realmente engatados, estão juntos, não há praticamente diferença. O Luiz Mussi na 3ª posição. O André Prioschi na 4ª posição e o Popó Bueno, que é o líder do campeonato, ganhou uma posição em relação à sua largada. Ele saiu em 7º e nesse momento se encontra na 6ª posição.
Copa João Avelange, Vasco da Gama e Cruzeiro ao vivo para todo o Brasil, menos para Rio de Janeiro, Recife, interior de São Paulo, que acompanham as emoções de São Paulo e Santa Cruz. Hoje, a partir das 4h20 da tarde aqui no Sport TV. Você viu ali completadas 3 voltas a classificação desta 6ª etapa. Já tivemos hoje a prova do Campeonato Brasileiro de Stock Car Lights, também a 6ª etapa. O Luciano Zangirolami conseguiu a vitória. Começou a chover, a prova teve seu final antecipado. O Luciano Zangirolami ficou com a primeira posição, o Sandro Tanuri no Rio de Janeiro na 2ª e o Neto Denigres ficou na 3ª posição. O Rogério Mota, vice-líder do campeonato, acabou saindo e o Sérgio Ruas também acabou não pontuando. O piloto que estava na liderança, 42 pontos, também acabou abandonando a prova. Você vê ali que o Luiz Musso continua na frente. E aí o Rodrigo Santoni, do Rio de Janeiro, carro de número 44. Ele trabalha para voltar para a pista, hein, Lito Cavalcante? É normal. Normal. O piloto da classe B começando na categoria, não conhece muito o carro, não conhece muito a pista. Esse é um dos pontos mais traiçoeiros do circuito de Curitiba. Enquanto isso, o Popó ganhou, hein? Vamos ver. Será que ele dobra na frente? Não. Não conseguiu não, Lito. Mas ele tá ali, ele tá brigando, ele tá enchendo os espelhos do Ângelo Serafim a toda hora. Ele quer porque quer esse 5º lugar. Mas ele tá numa situação muito tranquila, ele não pode e não deve forçar. Para ele agora o importante é marcar pontos, ele que lidera o campeonato com 16 pontos de vantagem. Ele já venceu uma corrida, que foi a 2ª etapa, Interlagos, a primeira que contou pontos para o campeonato, então já não tem que mostrar mais nada. Agora é somar pontos e deixar as coisas acontecerem normalmente. Você está acompanhando as emoções. Ali vimos o carro do Henrique Favoreto, piloto do Paraná, carro de número 4, as emoções da 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula 2000, Fórmula Chevrolet. O automobilismo nacional em destaque para você aqui no Sport TV. Na sequência teremos a prova do Campeonato Brasileiro de Stock Car, em uma grande prova, a briga pela liderança do campeonato, envolvendo o Ingo Hoffmann e o Chico Serra. Os dois estão com 103 pontos. E aí a melhor volta, a volta de número 4 foi do Fábio Carboni, tempo de 1:19.664. Vamos ver o Fábio Carboni, que vai liderando desde o início da prova. Lito Cavalcante. Essa melhor volta dele o colocaria em 6º lugar no grid. Só que no grid é tempo de classificação, prova de classificação é com pneu inteiramente novo e com bem menos combustível do que ele tem nesse momento. Isso mostra realmente a competitividade do carro do Carboni. Ele está andando muito bem e está guiando com um carro muito bom. Mas vamos aproveitar aqui a ocasião para anunciar que o Antônio Pisoni não teve um bom fim de semana na disputa do Marlboro Masters, que é uma espécie de Copa do Mundo de Fórmula 3, que é realizada anualmente em Zandvoort, na Holanda. O Pisoni largou apenas na 22ª colocação, não é o natural dele, e não completou a corrida. A corrida foi vencida pelo francês Jonathan Cochet. Muito bem, vimos aí o carro de número 7 do Alexandre Cunha, que está na 7ª posição e é o líder da categoria B na prova. Repórter Gelson Negrão. Hélio Seikel, da RS Petrobras Competições, a equipe do Popó e do André Prioste. O Popó parece bem concentrado agora em marcar pontos para sustentar a liderança. Aliás, impressionante como ele foi bem nos treinos, mas isso não se confirmou na classificação, não, Hélio? O que pode ter atrapalhado um pouco a gente na classificação foi a temperatura, que esquentou muito na hora de classificar, né? E o carro do Popó sentiu um pouco mais do que o carro do André, que é o parceiro dele de equipe. Mas na prova agora ele está vindo ali na balada dos 3 primeiros, vamos ver. Tudo bem com os carros? Tá, a princípio tá tudo jóia. Muito bem, ali o carro de número 25. Nós vimos que o Ângelo Serafim está tentando partir para cima do André Prioste para ganhar essa 4ª posição de qualquer maneira e sair um pouco dessa pressão que está empregando ali o Popó Bueno, que vem na 6ª posição. Ali o carro Petrobras, o carro do Popó Bueno. Vencendo ali, pressionado pelo Henrique Favoreto. O Henrique veio por dentro. E parece que vai ganhar, vamos ver, ó. Não conseguiu não. Mas não conseguiu por muito pouco. Ele vem ali no vácuo, ele já está umas 2 ou 3 voltas ali se aproximando do Popó, mas nunca chegou a ameaçar. Agora foi a primeira vez que ele realmente apresentou armas. E foi bom para o Ângelo Serafim, Lito, que conseguiu se distanciar um pouco ali do Popó Bueno. Veja bem, o Popó preocupado com o assédio ali do Henrique Favoreto. E o Ângelo Serafim, carro de número 25 ali na frente, abriu uma boa distância, Lito. É verdade, ele agora está mais tranquilo.
Vamos ver se ele consegue se aproximar do André Prioste, mas não me parece que seja esse o caso. Eu estou vendo mais é o Prioste chegar no Luiz Mussi. Por favor, Gelson, é com você. Deixa eu ver aqui o pai Galvão Bueno, que não tira o olho do monitor. Você precisava ter visto, Lito, o nervosismo desse homem ontem na hora da classificação. O Popó está administrando bem a necessidade de pontuar, não, Bueno? Não foi bem na classificação, teve problemas, hoje foi bem no armado. Largou em sétimo, está em sexto, mas nessa volta ele deve ter dado uma errada, porque ele virou 22, estava virando 20 cravado. E na realidade o Carbone e o Grilo estão escapando. O Prioste está determinando o ritmo ali para o Serafim e para o Popó. O favorito chegou, mas essa volta preocupou. Vamos ver a volta seguinte o que acontece, porque ele vinha tirando do Serafim e agora não fez uma volta boa. Vamos ver o que aconteceu. Parabéns à equipe lá na Stock 2000, marcou mais uma pole na categoria. Vamos lá, vamos esperar a corrida, ver se o Chico leva vantagem, larga na pole. O Ingo, o adversário direto, larga em nono. O Chico tem que administrar essa vantagem que conseguiu ontem. Galvão Bueno, Lito. É isso aí, se dividindo entre a função de pai e também de dono de equipe. Ele que é sócio do Washington Bezerra na equipe pela qual correm o Chico Serra, pole position, o Mário Covas Neto e o Paulo Gomes. Você vê aí que o Luiz Mussi continua na terceira posição. Veja a diferença do Luiz Mussi em relação ao André Grilo, que está na segunda posição. E aí o Pedro Larrieira, carro de número 23, ele que é natural de Rondônia. Não, ele é natural da República do Uruguai. Sim, tá certo. Mas ele é um dos líderes da classe B, ele já tinha perdido a posição para o Alexandre Cunha, piloto do Rio de Janeiro. Ele vem em segundo na classe B, mas na situação do campeonato os dois estão empatados. Mas agora a coisa parece que se complicou um pouco para o Larrieira. Ele que vem fazendo um ano bastante bom. Veja aí o Luiz Mussi em terceiro, sendo apertado e muito ali pelo André Grilo. A diferença praticamente inexiste entre os pilotos. O Alexandre Serafim vinha ali na quinta posição, logo atrás está o Popó Bueno na sexta posição. O Luiz Mussi vai segurando aí esse segundo pelotão, hein? Gelson Negrão. Tá chegando ao boxe o carioca Hernani Jutsi. Conheço uma boa benzedeira aqui no Paraná, Hernani. Tá disputando muita falta de sorte. Fui mais rápido, o carro estava muito bom. Na largada pulei bem, não entrou segunda. Eu acho que o pessoal quer decidir sempre na primeira curva, não é assim. Acaba que joga para fora e arrisca, e não é assim. Vamos para a próxima de novo. O carro está sempre bom, a gente está sempre competitivo. Parte de corrida, não? Faz parte. Vamos lá. Essa briga tá boa aí nesse segundo pelotão, Elito Cavalcante. Veja aí, o Luiz Mussi vai ser ultrapassado, hein? Vai sendo ultrapassado o Luiz Mussi pelo André Prioste. Vamos ver se vai conseguir completar essa ultrapassagem no final da reta. O André Prioste, o Luiz Mussi conseguiu fechar a porta, mas o André Prioste perdeu a posição para o Alexandre Serafim. Ganhou ali a posição o Alexandre Serafim. Pula para a quarta posição o Alexandre. Deixa o André Prioste na quinta. E o Popó Bueno permanece lá atrás na sexta. O Luiz Mussi fica em terceiro. Vamos aguardar aí. Acho que o Popó também se beneficiou. Acho que é ele que vem aí. É ele sim. O Popó Bueno conseguiu também a ultrapassagem. O André Prioste se deu mal, hein? É que os carros são muito parecidos, mas o André Prioste escorregou muito ali naquela freada. Então, em vez de ganhar uma posição, ele perdeu duas. E é isso que tem feito o Popó ao longo do ano. Olha lá, ele já é o quinto. Aos poucos ele vai ganhando posições e vai somando pontos importantes. Veja aí o Popó Bueno, vai pressionando agora o Alexandre Serafim. Ele conseguiu ali uma ultrapassagem, o André Prioste, que estava na quarta posição. Acabou caindo, perdendo algumas posições. Agora o Popó Bueno está ali atrás na quinta posição. O Alexandre Serafim vai tentar passar o Luiz Mussi para ganhar essa terceira posição. Fechou a porta ali o Luiz Mussi. Bom, pega, briga pela terceira posição. O Popó Bueno ali atrás só na expectativa para ver se consegue também ganhar mais duas posições aí. Olha, me parece que o carro do Mussi estava regulado para trabalhar em cima de pneu novo e com isso ele está sendo gargalo. Ele está prendendo ali a ascensão do Ângelo Serafim e do Popó Bueno. Olha o Popó Bueno, colocando por fora, tentando a ultrapassagem no Alexandre Serafim. Conseguiu ali. Agora por dentro o Alexandre Serafim errou o traçado, se beneficiou o Popó Bueno e o piloto foi para a grama, hein? Saiu da pista. O carro de número 26, o Pedro Araújo, do Distrito Federal. Emocionante ali a briga. Veja aí o Alexandre Serafim para cima do Henrique Favoreto, carro de número 4. E o Popó Bueno ganhou ali mais uma posição, hein? Aí está o Luiz Mussi,
carro de número 36. E o Gelson Negrão tem uma informação. Diga, Gelson. Chegando ao box, Daniel Scandian. A prova de Curitiba terminou mais cedo, não, Daniel? Que pena, né? A imprudência de alguns pilotos, acontece isso. Eu coloquei por dentro na curva, como todo mundo viu, e ele estava por fora e fechou e acabou pegando minha roda dianteira e atrapalhou minha corrida e a dele também. Muito obrigado, Daniel. Que não sirva como justificativa, mas no caso da Chevrolet, e principalmente dessa faixa etária, imprudência não chega a ser exatamente o defeito, não, Lito? Exatamente. Eu acho que quem está procurando prudência deve procurar o Golf, deve procurar, ou no máximo, uma corrida de turismo. E o Luiz Mussi caiu ali, ele estava em terceiro, nesse momento caiu para sexta ou para sétima posição, perdeu 3 posições ali, hein? Acabou no final da reta tendo uma queda no rendimento do seu carro. Luiz Mussi, piloto do carro número 36, veja só, foi lá para trás. E o Popó realmente, com atuação espetacular, modificou inteiramente o cenário, o seu próprio cenário, em 2 voltas. É isso que ele está dando um verdadeiro show. Ele está sendo rápido, tá. Não está sendo o mais rápido da categoria, não, mas está sendo, dos rápidos, ele está sendo o mais eficiente, o mais inteligente. Ele se preocupa em se manter longe dos acidentes, vai colhendo posições, não só à medida que eles acontecem também. Ele está ganhando lugar também na habilidade e principalmente na maturidade. Popó Bueno, portanto, na terceira posição. Faz uma corrida de recuperação, ele largou em 7º. Já na largada, ganhou uma posição, foi para 6º e agora está em 3º lugar. O Popó Bueno vai liderando a prova com muita tranquilidade. O Fábio Carboni. E na segunda posição está o André Grillo. E o Popó agora vai tentar encostar no André Grillo. Estamos com imagens do Autódromo Internacional de Curitiba, na cidade de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Estamos acompanhando a 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula 2000, Fórmula Chevrolet, para você, assinante do Sport TV. Ali o Henrique Favoreto, carro número 4. Aí o Ângelo Serafim, carro de número 25. Veja aí o Popó Bueno. Pois não, Lito. O André Prioste é um dos pilotos mais rápidos da categoria, mas não dá para dizer que ele esteja fazendo um bom ano. Ele larga sempre lá na frente, está sempre entre os principais pilotos, mas até agora, na 5ª etapa, que vale pontos, quer dizer, depois de 4 etapas pontuando, ele conseguiu apenas 15 pontos. Enquanto o líder, que é o seu companheiro de equipe, Popó Bueno, a quem normalmente ele supera, o André Prost supera, nas provas de classificação, é o líder do campeonato com 51 pontos. Quer dizer, como se pode ver, ser veloz é apenas uma das qualidades que se exige de um piloto, mas normalmente não é considerada a mais importante. Aí se vê por quê. Aí está o Fábio Carboni, carro de número 1, líder da prova, e no campeonato está na 11ª posição. Ele tem 8 pontos nesse momento na tábua de classificação do campeonato da Fórmula Chevrolet. 13 voltas completadas. Em primeiro está o Carboni, em segundo está o André Grillo, terceiro Popó Bueno, quarto Henrique Favoreto, 5ª posição para o Ângelo Serafim. João. Trazendo todas as informações na pista do Autódromo Internacional de Curitiba, o repórter Gelson Negrão. Bandeira amarela agitada aqui no posto da direção de prova. Tem um carro parado bem na reta, perto do semáforo. Os fiscais estão empurrando agora para tentar tirá-lo da pista. Carro número 26. Carro de número 26 do Pedro Araújo. Ele é de Brasília. O Pedro Araújo. Aí você tem a imagem. Os fiscais trabalhando para tentar tirar ali da área de risco, dentro da pista, o carro de número 26 do Pedro Araújo. Lito Cavalcante. Na verdade o Pedro Araújo está escrito como piloto de Brasília, até no site mesmo da Stock Car, mas é um piloto de Rondônia. Que beleza. O que era do Uruguai, falamos que era de Rondônia. Exatamente. Mas é um piloto muito promissor. Ele veio do kart o ano passado, foi campeão na Graduados A, um piloto excelente, altamente promissor, ainda um pouco arrojado, ainda um pouco imaturo, o que é normal aos 16 anos, estranho se não fosse, mas tem um potencial enorme. Só que não está tendo muita sorte nesse ano, não. O André Grillo está aí na 2ª posição, e o Fábio Carboni e o André Grillo, até o momento, estão absolutamente tranquilos na prova, hein? Estão levando os carrinhos para dar um passeio de domingo, né? Por enquanto verdade. Não foram obrigados a forçar nada, não tiveram suas posições contestadas, estão tranquilos, mas são pilotos que merecem, não estão aí por acaso. Vão passando ali os retardatários, a gente vê
que o Fábio Carboni e o André Grillo já estão passando os carros que estão nas últimas posições. Estamos acompanhando a 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula 2000 Chevrolet. Lembrando que o Popó Bueno é o líder do campeonato, 51 pontos. O André Grillo, que está na 2ª posição, exatamente o piloto que está à frente aí na corrida do Popó Bueno, é o 2º colocado com 35 pontos. Portanto, o Popó Bueno disparado na liderança do campeonato, e essa 3ª posição vai deixá-lo ainda na liderança. Portanto, para o Popó, importante manter a tranquilidade nesse momento, porque esse 3º lugar o vai manter realmente numa situação tranquilíssima no campeonato, nada de desespero, nada de afobação, né, Lito Cavalcante? Exatamente, é mais um pódio. O que um piloto pode pedir mais? A vitória acontece, o importante é o piloto estar em condições de vencer. No momento, ele não tem condições de vencer? Não tem. Não está tão rápido quanto o Fábio Carboni, não está tão rápido quanto o André Grillo. Então, o melhor lugar que ele pode conseguir aí é o 3º, e é para isso que ele está trabalhando. Ele está trabalhando com correção absoluta. E a gente percebe ali atrás que a briga, o pega, realmente começa a ficar interessante de novo entre o Henrique Favoreto, carro de número 4, e o Ângelo Serafim, carro de número 25. Eles estão aí brigando pela 4ª posição, e o Ângelo vai tentar ultrapassagem. Tentou por fora, agora por dentro, e o Henrique Favoreto na curva conseguiu segurar pelo menos essa investida do Ângelo Serafim, que continua insistindo. É a briga pela 4ª posição, que você está acompanhando ao vivo, direto do Autódromo Internacional de Curitiba, a Fórmula Chevrolet. Olha o Ângelo Serafim. Tentou por dentro de novo, balançou o carro do Henrique Favoreto. Aí tendo dificuldades sérias ali o Henrique Favoreto para conter o Ângelo Serafim. Repórter Gelson Negrão. Carro 26 do Pedro Araújo, já retirado da pista pelos fiscais. O que houve ali, Pedro? Quebrou uma parte ali de trás, segura a suspensão, e aí não deu pra fazer nada. Na hora que eu saí ali, não sei que hora quebrou, mas na hora que eu saí ela soltou, o carro praticamente caiu no chão, não dava pra fazer nada, tive que parar. É isso aí, vamos pra próxima corrida, fazer o quê, né? Pedro Araújo, portanto, fora da prova, e aí está o Popó Bueno. Passando no retardatário, aí a classificação da prova, completadas 16 voltas. Em primeiro, o Fábio Carboni, em segundo, o André Grillo, terceiro, o Popó Bueno, quarto, o Henrique Favoreto, na 5ª posição, Alexandre Serafim. Esse é o pega do momento na prova, hein? E agora o André Prioste encostou ali no Ângelo Serafim. Vamos ter briga aí também por esse 5º lugar. André Prioste, que estava na 3ª posição e de repente acabou perdendo várias posições. O Luiz Muschi também vinha bem, ficou um bom tempo na 3ª posição, caiu e caiu muito, está lá atrás agora. Veja aí o Henrique Favoreto, eles estão passando pelos retardatários, o Henrique Favoreto, o Ângelo Serafim, eles estão passando ali pelo Dante Consolini Júnior, piloto que corre pela categoria B. É um iniciante, mas se comportou bem. Ele não atrapalhou ninguém. Olimpíadas de Sydney, uma odisseia Sport TV. Aí está o carro do Ângelo Serafim, carro de número 25, Ângelo Serafim, que na classificação do campeonato está em 3º lugar. Ele vem com 32 pontos. Fumou, hein? Fumou ali o carro de número 20 do Juninho Fragnani. Fumou muito. Muita coisa mesmo, Lito. Acabou, fim de corrida. Para reduzir o estrago ao máximo, porque aí já é um motorzinho que vai embora. Mas olha, o André Prioste, realmente o carro dele não está conseguindo se manter no mesmo ritmo. Você vê que acontece alguma coisa lá na frente, ele encosta um pouco no Ângelo Serafim, mas 1 ou 2 voltas o Serafim vai lá para frente, ataca de novo o Favoreto e o André Prioste fica um pouco mais para trás. Ele não está conseguindo acompanhar o ritmo. Henrique Favoreto vai lutando aí, se mantendo na 4ª posição, sendo extremamente assediado ali pelo Ângelo Serafim, que vai tentando achar o momento certo, o ponto da ultrapassagem. E ali atrás só aguardando o André Prioste. O Popó Bueno, o próprio Ângelo Serafim, já foram em voltas anteriores beneficiados com isso, né? Uma ultrapassagem, ganharam 2 posições. Fábio Carboni lidera com uma absoluta tranquilidade. Também numa boa distância. Na 2ª posição está o André Grillo nesse momento na prova. Uma prova que está sendo atipicamente bem comportada. Tivemos até agora um ou dois esbarrões, uma ou outra saída de pista, mas até agora
não está sendo como costumam ser essas provas. Lá vai o André Prioste partindo para cima do Ângelo Serafim, não conseguiu, escorregou de novo, ficou mais para trás. Só não perdeu a 6ª posição porque o 7º colocado vem bem deslocado, bem atrasado. Perdeu tempo realmente. Perdeu, como ele já tinha perdido posições ali naquela freada, aquele é o ponto mais delicado da pista. Acabou errando o ponto da freada, o André Prioste perdendo tempo, deixando a briga realmente por essa 4ª posição entre o Henrique Favoreto e o Ângelo Serafim nesse momento. E parece ali que o Henrique Favoreto consegue abrir um pouquinho em relação ao Ângelo Serafim. Veja aí o erro do André Prioste mais uma vez. Como o carro balança, ele sai do traçado e perde um longo tempo. Carro de número 98 do André Prioste. Copa João Avelange, Vasco da Gama e Cruzeiro ao vivo para todo o Brasil, menos para Rio de Janeiro, Recife, interior de São Paulo, que acompanham as emoções de São Paulo e Santa Cruz. Hoje, a partir das 4h20 da tarde, aqui no Sport TV. João, na volta anterior, em algum trecho, me deu a impressão de ter saído um pouco de fumaça do carro do Henrique Favoreto. Não me parece ser uma coisa grave, porque não se repetiu a volta inteira. Queria prestar atenção agora, ver se vai fumar de novo naquele S de alta velocidade. Olha ali, agora parece que é na hora das reduções, quando ele engrena uma marcha mais baixa, parece que o motor fuma ali. Isso aí pode ser um indício realmente de um problema mecânico. O Lito Cavalcante atento, observando tudo, trazendo as informações para você. Sendo ultrapassado mais um retardatário. E agora o Popó Bueno embutiu no André Grilo, está de olho no 2º lugar. E veja lá que o Fábio Carboni nem aparece na tela, hein? Está isoladíssimo na liderança o Fábio Carboni. E o André Grilo vai ter problema, porque o Popó Bueno vem com tudo para cima dele. Para ganhar essa 2ª posição, exatamente os dois que estão liderando o campeonato. O Popó Bueno em primeiro com 51 e o André Grilo em segundo com 35, hein? São os dois mais bem colocados no campeonato da Fórmula Chevrolet até aqui. A distância do Popó Bueno para o André é muito grande, uma distância de 16 pontos. Mas na pista a distância é muito próxima e pela velocidade com que o Popó se aproximou do André Grilo, ele está sendo aí, no momento, o maior candidato a esse 2º lugar. Fala, Gelson. O líder da prova já recebeu a placa de 3 voltas para o final. Advertência para André Grilo do carro 21. Advertência por quê? Estamos checando aqui com a direção de prova. Eu acho que é uma dançadinha que ele deu na frente do Popó. Ele mudou de trajetória umas 2 ou 3 vezes antes do S de alta. E o Popó tá embutido, ele tá no vácuo, hein? Tá, e olha, é isso aí. Deve ser por isso que ele tá tomando advertência. Matou, Lito. É isso, né? Exato. Ele tá exagerando um pouco ali no zigue-zague na frente do Popó, e isso não é permitido. O piloto pode mudar de lado uma vez e voltar, ficar indo e vindo. Não, isso não é permitido. Olha aí, faltando 3 voltas. Essa briga é sensacional no final da prova, hein? Pelo 2º lugar, o Fábio Carboni, só se tiver um problema mecânico, uma pane, parar o carro para ele perder essa prova, ou então errar o traçado, acabar batendo. Deve vencer a prova o Fábio Carboni. E a briga agora fica pela 2ª posição, entre o André Grilo e também o Popó Bueno. Vamos ver agora na reta, no final da reta, que o negócio pega mais. É lá que o bicho pega, é lá que os pilotos costumam variar muito, trocar muito. Olha, nessa posição, ele pode vir para dentro uma vez e, se quiser, voltar para o lado de fora. Ou seja, como ele fez agora, ele pode voltar mais uma vez. Ele não pode ficar indo e vindo a seu bel prazer. Popó Bueno vai tentar a ultrapassagem. Só tentar. Não conseguiu, não foi no ponto certo. Conseguiu fazer a curva ali, contornar dentro do traçado o André Grilo, hein? Vamos para as 2 voltas finais da prova no Autódromo Internacional de Curitiba. Lá atrás o Henrique Favoreto vai se mantendo na 4ª posição. O Ângelo Serafim vai ficando na 5ª posição. Fórmula Chevrolet para você, o Henrique Favoreto. Pois não, Gelson. Desculpa a interrupção, João. O Henrique Favoreto no Rio de Janeiro também por pouco, aliás, por problemas que não marca pontos importantes no campeonato. Perfeito, todas as informações com o Gelson, com o Lito Cavalcante. Popó Bueno vai tentando por fora, por dentro, vai zigue-zagueando ali atrás do André Grilo nas voltas finais, querendo ganhar essa 2ª posição. Ele largou em 7º,
não foi bem na classificação, mas fez uma prova de recuperação espetacular o Popó Bueno. E vai brigando aí por essa segunda posição, hein? Olha aí o Popó Bueno, colocando por fora, no final da reta, vai prometer essa briga aí no final dessa reta, hein? Popó Bueno, André Grilo, o André última volta. Melhor. O André em posição melhor, vamos acompanhar. O Lito já antecipou, mas o Popó Bueno, quando abriu um pouquinho o André Grilo, ele cortou por dentro e ganhou a segunda posição, exatamente no início da última volta. Popó Bueno pulando para a segunda posição, André Grilo ficando em terceiro, Henrique Favoreto na quarta posição e o Ângelo Serafim na quinta. Grande ultrapassagem do Popó, Lito Cavalcante. Foi uma aula do Popó, ele veio por fora, sabia que em condições normais ele não teria como passar o André Grilo, já que o André vinha por dentro. Quem vai por dentro, além de fazer um caminho menor, tem a preferência para entrar na curva. Então o André, ele forçou a freada até o limite dele. O André quis frear depois dele, estando por dentro. Quem está por dentro tem que frear um pouco mais cedo. Resultado, bloqueou os freios, seguiu reto, perdeu o embalo. O André caiu para terceiro e o Popó seguiu tranquilamente para um segundo lugar, mais do que merecido. Popó Bueno. E aí está a chegada do Fábio Carboni, hein? Liderando a prova de ponta a ponta, conseguindo uma vitória sensacional na sexta etapa da Fórmula Chevrolet. Vitória tranquila do Fábio Carboni, de ponta a ponta, o grande vencedor dessa etapa de Curitiba. E aí os pilotos vão chegando, Popó Bueno vai cruzando na segunda posição, Fábio Carboni em primeiro, o André Grilo ficando com a terceira posição. Aí estamos vendo o carro de número 7 do Alexandre Cunha. Ele que vai liderando a categoria B na prova. E vai vencer a prova da categoria B, hein? O Alexandre Cunha. Portanto, aí está o Alexandre Cunha cruzando em primeiro. Carro de número 7 na categoria B. Ele vence a prova pela categoria B. O Alexandre Cunha, da Fórmula Chevrolet 2000. Na sequência teremos a prova de fundo, a prova da categoria Stock Car, o grande pega entre Ingo Hoffmann e Chico Serra. Os dois que estão com 103 pontos no Campeonato Brasileiro de Stock Car. Portanto, a vitória do Fábio Carboni e Lito Cavalcante. Olha, uma vitória super tranquila, o que os ingleses chamam Sunday Drive, quer dizer, é pegar o carro para dar um passeio no domingo. A vitória dele se definiu já na prova de classificação, quando ele fez uma pole position inesperadamente fácil. Ele virou 1:18.966, foi o único piloto a baixar de 1 minuto e 19. O segundo colocado já fez 1:19.294, que foi o André Grilo. A surpresa foi o excelente desempenho do Popó Bueno durante a corrida. Ele que largou quase um segundo atrás, largou tomando quase um segundo da pole position do Fábio Carboni, largou na 7ª posição, fez uma corrida de recuperação brilhante. Foi um excelente resultado, está mostrando que a liderança do campeonato está em mãos mais do que competentes. Com esse resultado, o Popó Bueno passa para 19 pontos sobre o segundo colocado. Ele vai agora para 66 pontos, ele que tinha 51 contra 47 do André Grilo, quer dizer, amplia ainda mais a sua vantagem em 3 pontos sobre o segundo colocado. Com isso, agora, com esse resultado, o Ângelo Serafim ocupa a 3ª posição e o Fábio Carboni, que tinha modestos 12 pontos, ocupava a 11ª posição no campeonato, agora vai para 32, vai lá para frente, o campeonato começa a pegar fogo do segundo para trás, porque lá na frente o Popó Bueno está tranquilo, olímpico, com 66 pontos contra 47 do segundo colocado, com o André Grilo. Aí o Lito Cavalcante trazendo todo o panorama, os carros vão chegando ali nos boxes, portanto, vencedor da prova, ponta a ponta, Fábio Carboni, ele que aliás largou na pole position, sensacional. Ficou com a 2ª posição o Popó Bueno e com a 3ª posição o André Grilo. Este é o pódio desta prova da Fórmula Chevrolet. Repórter Gelson Negrão. Tá, estamos aqui no parque fechado já, onde chegaram os pilotos, os carros já por aqui. Deixa eu começar com o segundo colocado da prova, Popó Bueno. São 19 pontos importantes de vantagem. Tem mais cabeça do que qualquer outra coisa nesse campeonato, Popó? Com certeza, eu tive infelicidade
coincidência de todas as classificações eu não vou bem. Eu larguei na 7ª posição, no armap eu vi que o meu carro tinha condição de ir para cima, não com o Carbone, que ele estava um pouco mais rápido, mas eu consegui fazer uma corrida de cabeça, onde todo mundo veio estragando os pneus e eu consegui vir na minha cabeça, passando com calma, tudo indo para cima. Segundo, abrir mais vantagem, tá bom demais. Popó, não está faltando um pouco mais dessa cabeça na classificação? Porque você anda muito bem nos livres, na prova vem com recuperações boas, mas na hora da classificação a gente sente que você está muito tenso, está nervoso, isso de certa forma está influenciando ou não? Eu não sei, eu já sei, é tenso, mas na classificação eu não estou indo bem, pode ser uma coincidência ou pode ser um problema meu, mas eu sei que na corrida eu estou com cabeça. Se eu conseguir largar mais lá para frente, eu vou brigar pela vitória fatalmente. Não tira os méritos do resultado. Parabéns, Popó Bueno, segundo colocado aqui em Curitiba, líder do campeonato com 19 de vantagem. João, vamos lá para o pódio agora. Perfeitamente, trabalho do repórter Gelson Negrão, ouvindo o Popó Bueno, que ficou na 2ª posição na prova e é o líder isolado do campeonato. Ele tem 66 pontos. Portanto, na 2ª posição, o André Grillo com 47 na classificação. E aí o resultado da prova, completadas 23 voltas. Em primeiro, Fábio Carbone. Em segundo, Popó Bueno. Terceiro, André Grillo. Quarto, Henrique Favoreto. Quinto, Ângelo Serafim. Sexto, André Priost. Sétimo, Thiago Veloso. O vencedor da prova da categoria B ficou em 8º, o Alexandre Cunha. 9ª posição, Rafael Reis. 10º lugar para o Kiko Mota. João. Repórter Gelson Negrão. Antes de começar o pódio aqui, rapidinho, para aquela câmera ali. Grillo, esse lugar, essa posição na prova está confirmando a boa performance do seu equipamento nesse final de semana, né? Ok, foi muito bom, a gente desenvolveu o carro muito bem, mas hoje de manhã o carro teve saindo de frente e a gente não conseguiu corrigir para a corrida. Então eu tentei abrir o máximo no começo da corrida e no final foi caindo, porque o carro era muito ruim. Grillo no páreo? Opa, vamos lá. Obrigado. E daqui a pouco tem Grillo no pódio também, João. Com toda certeza, o André Grillo que ficou na 3ª posição, aí o público no Autódromo Internacional de Curitiba, já nós vamos mostrar o pódio para você e vamos confirmar aqui a classificação do campeonato e também aí a confirmação da próxima etapa, que vai se realizar nos dias 19 e 20 de agosto em São Paulo, no Autódromo José Carlos Patti, o Autódromo de Interlagos, na cidade de São Paulo. Lito Cavalcante. Então vamos lá. Primeiro no campeonato, Popó Bueno, 66 pontos. Em segundo, André Grillo, 47. Em terceiro, empatados, Ângelo Serafim e Henrique Favoreto, ambos com 40. Depois aparece na 5ª colocação, Fábio Carbone, com 32 pontos. E em sexto, Pedro Araújo, com 30 pontos. O campeonato realmente está embolado, mas do segundo para trás. Na verdade, do terceiro para trás é que a coisa pega mais forte. Mas o Popó Bueno já mostrou bem. O importante aí é ter cabeça, somar pontos. É isso que ele está fazendo e está marchando para o que parece ser o seu primeiro campeonato brasileiro na categoria. Muito bem, aí estamos vendo o Popó Bueno. Grande, ou melhor, estamos vendo aí o Fábio Carbone, que venceu a prova, o Fábio Carbone em primeiro, o Popó Bueno em segundo e o André Grillo na 3ª posição, aí o pódio da 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Chevrolet. Toda a alegria do Fábio Carbone, uma corrida excepcional, ele já tinha conseguido o melhor tempo, largou na pole position, fez uma largada excelente, se garantindo na 1ª posição e venceu com tranquilidade passeando. O repórter Gelson Negrão vai ouvir o grande vencedor da prova, o Fábio Carbone. É com você, Gelson. E partiu para cima do Ricardo Tedeschi aqui, que é o chefe da equipe. Deu-lhe um banho de champanhe. Merecido, não, Carbone? Tentei dar um banho nele para comemorar, para sair o azar de uma vez para todas e ir para o final do campeonato para ver se chegamos lá. Foi um passeio, não foi não, Carbone? Ou não tão fácil assim? Não foi tão fácil não. Está muito disputado, todos os pilotos estão andando bem. Com sorte, dessa vez eu consegui ir na frente, consegui terminar. É o início da temporada para você, Carbone? Para mim começou de novo, eu vim com muito azar nessas últimas, quebrei em duas, bati em outra e agora vamos ver se para frente a sorte melhora. Tem gente aí querendo ver você andar de Stock Car 2000. O que você acha? Podemos analisar essa proposta aí. Parabéns, hein? Obrigado. Fábio Carbone, o vencedor da etapa aqui em Curitiba. Perfeito, o repórter Gelson Negrão. Portanto, Fábio Carbone ficou em primeiro, em segundo, Popó Bueno e em terceiro, o André Grillo. Sport TV, o canal campeão.